Oi pessoal, a gente está aqui para ter o nosso último papo sobre redação em 2013 e a ideia é tentar mostrar para vocês como é que funciona a prova de redação na Federal, as suas características, a questão temática, a questão de gêneros. Na verdade é uma revisão bem light, bem tranquila daquilo que a gente viu durante todo o ano letivo. A ideia basicamente é que a gente perceba as peculiaridades dessa prova, assim como a gente fez durante todo o ano com a CAF, com o Enem, com o IFSC, agora é a vez da Federal, aquele vestibular que de fato vai fazer a grande diferença para a maioria de vocês. Então, quando a gente pensa em tema de redação na Federal, a gente não vai mais conversar sobre temas prováveis. Tudo que a gente tinha que trabalhar a respeito das temáticas foi feito durante o ano letivo, até a última semana de aula. Então, a ideia hoje é que vocês tomem decisões importantes na hora da prova. É uma prova que tem tempo de resolução, que vocês são capazes de trabalhar com a leitura, com a decodificação, com a escrita, com a reescrita, com a correção. Tudo fica muito confortável no tempo que a Federal disponibiliza para a prova de redação. Então a gente precisa trabalhar com algumas questões que se repetem todos os anos. Então, a primeira coisa importante, vocês vão sempre encontrar uma proposta relacionada às obras. Tendo isso em mente, é preciso levar em consideração o quê? O que vocês sabem sobre as obras no vestibular. E jamais escolher uma proposta sobre uma obra que vocês não tenham lido, que vocês não conheçam o personagem, que vocês não tenham domínio do conteúdo. Aquele aluno que se restringiu a ler resumo de obra, não é a hora dele testar na redação a sua capacidade argumentativa sobre obra literária. É preciso que ele domine o conteúdo, que ele conheça os personagens, a narrativa, os conflitos, para que ele esteja apto a escolher essa proposta. Agora, o candidato que vai para a prova do vestibular da Federal pensando na dissertação, ele precisa estar preparado para um outro tipo de abordagem. Qual é essa abordagem? Os temas atuais, sejam de ordem social, ordem econômica, ordem cultural, ou até questões como o meio ambiente, como aconteceu no ano passado. Esse aluno, para esse tema, precisa ter uma outra característica, uma outra visão de redação. Qual é essa nova visão? Primeiro, ele tem que entender que os temas atuais são disponíveis para um universo bastante grande de pessoas, quer dizer, todas as pessoas que nós somos e fazem vestibular, nós supomos que são bem informadas, que leram, que debateram durante o ano os temas de redação. Então, quando a gente trabalha com temas atuais, o olhar mais importante é observar que a gente precisa ter um conteúdo a mais do que os concorrentes, a gente precisa ter o diferencial, a gente precisa buscar, mesmo que num texto dissertativo, algo que deixe a nossa marca, que faça o professor lembrar da nossa redação, mesmo depois de ele ter feito a tarefa de correção. A ideia técnica é a seguinte: um conteúdo social vai gerar discussões sobre filosofia, sobre história, sobre sociologia, mas jamais uma aula para os professores da banca. A ideia é sempre fazer o quê? Usar esse conhecimento que vocês têm, que vocês dominam, e colocar isso como marcas de defesa de argumentos, seja prova, seja sustentação de uma analogia, sejam referências da história mundial ou da história do Brasil, mas jamais colocar a informação acima da sua argumentação. O texto que a gente quer ver, que o professor da banca quer ver, agora não sou mais eu que vou ler as redações, o que ele quer encontrar é um candidato que domine a temática, que seja crítico, é na verdade o calouro que ele quer ver nos bancos da universidade no próximo semestre. E quanto à proposta que vem normalmente com o gênero textual alternativo. Do que eu estou falando? Então, existem algumas propostas que a Federal entende que são propostas polêmicas, que têm um cunho mais dual, que podem gerar paradoxos, mais ou menos do tipo do que foram as redes sociais no ano passado. Quando a gente discutiu já em sala, né, esses temas, a gente percebe que o professor ele vai querer um senso crítico, ele vai querer uma defesa, ele vai querer um argumento que justifique as polêmicas sociais em torno de um tema. Então, nesse caso, normalmente, a Federal vai expor o quê? Vai expor os temas mais polêmicos, baseados em gêneros mais alternativos, como artigo de opinião, como a crônica argumentativa, ou, né, de alguma maneira, na carta argumentativa, que pode ser que esse ano retorne à prova do vestibular. Quando a gente fala de gênero textual, nós sabemos que vamos ter algumas possibilidades reais na Federal. O gênero que sempre aparece, né, que é o clássico da Federal, é a dissertação. E nos últimos anos, vocês observaram junto comigo em sala de aula, a gente debateu, a gente fez esse trabalho em toda a frequência, né, do ano letivo, são os gêneros alternativos, que podem estar aí envolvidos na crônica literária, a crônica argumentativa, a carta, a resenha, já trabalhada no ano passado, quer dizer, um pouco improvável que ela volte hoje, mas
e também o artigo de opinião. A nossa ideia, na verdade, não é trabalhar com exceções. A gente sabe, a gente já conversou sobre isso em sala de aula, que em alguns anos anteriores houve, né, algumas exceções, e nesse ano, por exemplo, a gente conversou sobre biografias, né, discutimos, fizemos um dos últimos temas, a ideia de biografia, mas é lógico que a preocupação agora, nesse momento, bem pertinho da prova, não é escrever uma biografia. A ideia é lembrar dos autores, né, lembrar sobretudo de Vinícius de Moraes, de Clarice Lispector, assistir ao filme que eu deixei a dica, né, dei uma espiadinha em Vinícius, mas só isso, nada de se preocupar com um gênero que fuja desse padrão que a Federal tem trabalhado nos últimos anos. Quando a gente fala de gênero textual, a gente tem que lembrar sempre das marcas. Acho que não custa nada a gente repetir um pouquinho quais são as marcas da dissertação. Então, lembrar sempre, né? Eu tenho que fazer uma paragrafação que tenha, né, de 4 a 5 parágrafos, não mais do que isso, porque vocês têm apenas 30 linhas para trabalhar. Lembrar sempre que a introdução, ela é formada, ela deve parecer, né, estabelecida com um tópico frasal claro, que demonstre o conhecimento de vocês sobre a estratégia dissertativa. Esse tópico frasal já pode ser aquela frase, aquela oração, aquele período que vai determinar o tema da prova. Jamais copiar o tema se a universidade eventualmente entregá-lo para vocês na prova em negrito. Fazer uma paráfrase é importante. E, para além disso, sempre a tese. Eu quero lembrar os apelidos que eu dei a essa tese durante o ano, né? Então, ela é o norte de vocês e a bússola do leitor. Então, por que é o norte de vocês? É a partir daqui que vocês vão passar a discutir a argumentação, é essa tese que vai definir o que vocês querem provar, e o texto precisa retomar essa tese, buscar até o final, até a conclusão, esse ideário que foi debatido aqui. E a bússola para o leitor é por quê? Porque ele vai criar expectativas. Se vocês responderem as expectativas, melhora a nota. Se vocês não responderem, tende-se a perder ponto de argumentação e de informação e até certo ponto, como é norte, como é bússola, de coesão textual. Feito isso, vocês passam para a argumentação. É claro que eu não preciso lembrar, pessoal, que antes de escrever o texto é preciso ter esse projeto. Então, vocês têm que lembrar que a argumentação é a opinião mais a prova. E que prova é o quê? Prova é analogia, prova é história, prova é contextualização, de certa forma, prova é literatura, enfim, existem N provas que vocês podem usar para determinar o argumento de vocês. E sempre lembrar que esse argumento é diferente desse, que é diferente desse. A gente cria o quê? A gente cria uma costura entre o texto, mas a gente jamais repete argumento. Tem que ter muito claro que parágrafo é ideia, então cada parágrafo é uma ideia. E por fim, a conclusão de vocês. Conclusão faz o quê? Conclusão propõe para o futuro e conclusão ratifica a tese. Alguns de vocês também aprenderam durante o ano que é possível fazer o quê? Fazer uma intervenção no final do texto, assim como vocês aprenderam a fazer para o Enem. Nada impede que na UFSC vocês façam a mesma coisa, mas não é uma obrigatoriedade, não vale pontos específicos. Então lembrar que aqui no final eu volto o texto. É de fato o meu arremate, é a minha costura final para eu fazer coesão e coerência. E há de se lembrar também, pessoal, que a escolha de 2 ou 3 argumentos depende muito do conhecimento que vocês têm do tema. É muito mais seguro, sensato, vocês trabalharem apenas com 2 argumentos que vocês dominem profundamente e que deixem claro, provem, estabeleçam, né, critiquem, a trabalhar com 3 argumentos que fiquem frágeis ou, de certa forma, desencadeados na proposta textual. Como a gente conversou, é possível que o vestibular peça para vocês esse ano, já que ficou fora do ano passado da prova, a crônica. A universidade normalmente não estabelece o tipo de crônica. Isso permite que vocês trabalhem tanto a literária quanto a argumentativa. Quero lembrar algumas marquinhas de ambas as crônicas, só para refrescar um pouquinho a memória de vocês. Então, aquela coisa de praxe, crônica é cronos, cronos é tempo. Vamos discutir o presente, a ideia de atualidade. Não existe, portanto, uma crônica que vá se remeter ao passado. Claro que o passado pode ser resgatado para discutir o presente, mas ele nunca é passado. Então, jamais
trabalhar a crônica como se fosse um relato, alguma história que já aconteceu, você está só recontando. Isso não existe. Crônica tem que ser a discussão do agora. Se vocês optarem pela crônica literária, sempre lembrar que crônica tem o quê? Tem narrador, que é o foco narrativo em primeira ou terceira pessoa, que tem personagens, pouquíssimos personagens, vocês não devem usar muitos personagens, quanto mais personagens, mais conflitos, estabelecer a ideia de espaço, onde, né, a situação aconteceu, qual é o envolvimento dos personagens com o espaço, e não bastasse isso, delimitar o tempo. Então, aconteceu num dia, em poucas horas, numa semana, um tempo bastante curto, porque afinal de contas a gente não pode perder essa ideia do presente. Não bastasse isso, pessoal, é bom lembrar, e a gente fez essa brincadeira em sala algumas vezes, a crônica é um filme. Então o que a gente tem? O filme começa por uma apresentação, em que vocês vão situar o espaço, o tempo, o personagem sentado numa praça, ou um personagem correndo de um assaltante. Enfim, vocês têm que pensar no espaço como se fosse o cenário de uma peça teatral, vocês estão começando a cena por ali. Depois, o que vocês fazem? Conflito. O conflito acontece quando? Quando se impõe, né, uma relação de antagonismo entre o personagem principal e a situação, ou uma pessoa, não precisa ser obrigatoriamente um personagem. Feito isso, o clímax, que é aquela ideia de que a narração ela tem que ter um auge, senão o texto acaba se perdendo, acaba se esvaziando, e o tal do desfecho, sobre o qual a gente já conversou também várias vezes, que é facultativo. A única coisa que a gente tem que lembrar é que, embora vocês não precisem dar um fecho definitivo para a redação de vocês, tem que ficar uma sugestão. Então, quem está lendo a redação tem que ficar assim, pá, como é que será que isso vai acontecer depois? Quais são as possibilidades de o personagem, né, ter vivido um final feliz ou não? Então, essa ideia tem que ficar clara quando vocês definem também o conflito e o clímax de uma narração. Se optarem, então, pela crônica argumentativa, o que vocês precisam lembrar? Então, ela vai ser um misto de narração com o argumento. Na verdade, é bem tranquilo, porque você não vai precisar fazer uma narração inteira com conflito e clímax e desfecho, mas você precisa contar um fato. Quer dizer, tem de rolar um personagem, tem de rolar um tempo, tem de haver um espaço, mas não obrigatoriamente contar uma história inteira. Você só cria a situação contando, né? Para, a partir disso, você trabalhar a argumentação. Feito isso, todo o texto, ele é argumento. E aqui, pessoal, para quem curtiu fazer isso durante o ano, vale a pena lembrar do artigo de opinião. A crônica argumentativa nada mais é do que um texto híbrido entre uma narração, para situar o leitor num determinado espaço, tempo e conflito, e depois fazer a argumentação, com pergunta retórica, com primeira pessoa, como vocês curtirem fazer isso. É um texto fluente, é um texto leve, é um texto cativante. Mas é claro que esse argumento tem de ser persuasivo. Vamos lembrar que esse tipo de texto conquista o professor da banca do vestibular, tende, inclusive, a conseguir notas mais altas do que dissertação. Só que, para isso, é preciso persuadir, convencer. O leitor tem que se sentir, sabe, conquistado, envolvido pela narração e pela argumentação que vocês fazem. E só para lembrar, quando eu começo uma crônica, quando eu conto um fato, eu tenho que fechar esse fato. Então, aquilo que eu deixei lá em aberto, né, aquela história que eu comecei, eu tenho que terminar. Então, eu paro a minha argumentação e depois eu faço. Né? Voltando ao tempo, voltando àquela cena, eu fecho o fato que amarra o meu texto. Então, pessoal, vamos falar da carta. A carta é um recurso muito legal de vocês usarem na prova do vestibular, mas também bastante complicado em termos de organização de marcas. Então, não pode, mas nem passar pela cabeça de vocês, escrever uma dissertação e dar um jeitinho para se transformar numa carta. Não é isso que o vestibular espera. Então, a carta, ela exige, né, algumas marcas típicas, que são, por exemplo, a questão da data e do local. Então, é importante mensurar isso para o professor leitor, mas lembrando que eu já conversei com vocês, se for para todos os candidatos, ou todos vocês, irem para o vestibular e colocarem lá 16 de novembro de 2013, que é o dia que você vai estar fazendo a prova de redação, não faz sentido. Essa data, ela só é imprescindível, bem como o local, se eles fizerem parte da temática. Então, o tema exige que vocês usem essa referência. Caso contrário, você não precisa trabalhar com essa data e local. Mas sempre
um vocativo, que é aquela pessoa que é o destinatário da carta, né? Esse é o nome. A universidade pode determinar esse destinatário. Se determinar, façam exatamente o que a universidade mandou. Não criem pronomes de tratamento além daqueles que a universidade deu, porque vocês podem confundir se vai usar para um juiz, se vai usar para um deputado, se vai usar para o presidente. Qual é o pronome de tratamento correto? Esqueçam tudo isso. A universidade costuma marcar o tratamento que deve ser colocado. Usem exclusivamente aquilo. Feito isso, a carta exige uma apresentação de quem está enviando, né? Enfim, então, o remetente. É claro, queridos, que o mais legal é que vocês não se comportassem como vestibulantes, porque todos serão, no dia da prova, todos têm mais ou menos a mesma idade. Então, a ideia é, se o tema envolve, vamos imaginar, educação, eu posso ser o estudante, mas eu posso ser a professora, eu posso ser o diretor, eu posso ser o pai, eu posso ser o servente da escola. Então, pessoas que estejam envolvidas nessa rotina da escola seriam mais convenientes para trabalhar a temática, porque vivem esse processo de diversas maneiras, diversos ângulos diferenciados que não o do estudante. Mas é claro, a partir do momento que eu compro essa imagem, que eu compro esse personagem, eu tenho que ser coerente com ele. Então, é justamente, eu vou escolher o meu remetente para dar conta do argumento que eu quero desenvolver. É bom lembrar que uma carta estabelece interlocução com o leitor. Tenham atenção para não ficar contando historinhas, né? Então, não vale a pena você escrever uma carta, você é um estudante, você vai escrever para o diretor da escola e vai ficar contando o dia que aconteceu, o passeio, que alguém caiu, enfim. Não é para ficar inventando historinha. A ideia é fazer carta, acho que é bom a gente chamar a atenção, argumentativa. Então, você precisa trabalhar com argumentos. A não ser que a universidade peça uma carta pessoal, que não me parece muito provável, até por conta do viés do vestibular. É preciso que tenha um texto ponderado, que possa ser dado nota. Quer dizer, a pessoalidade sempre complica a avaliação do leitor, né, e do professor da banca do vestibular. É bom lembrar sempre que a carta tem as despedidas. Essas despedidas não se resumem ao atenciosamente, cordialmente. Despedida é o quê? É discutir com o leitor, né, o que você pretende com a carta. Se você quer uma solução para um problema, se você quer que seu pedido, né, seja atendido, enfim. Então, você vai estabelecer isso lá no final do texto com esse leitor. E uma coisa que eu nem vou escrever no quadro é a questão da assinatura. Vocês sabem que vocês não podem de forma nenhuma se identificar na prova do vestibular com nada, com símbolos, com tipo de letra, com assinatura, nem pensar. Então, acompanhem o que a universidade sugerir. Só para lembrar, porque todo mundo conhece essa prova, no ano passado, em 2 das propostas, eles mandaram assinar candidato UFSC vestibular 2013. Recolham-se a isso, não inventem, não criem, porque o prejuízo pode ser muito maior do que a possibilidade criativa de uma assinatura que identifique vocês. Então, por último, eu acho que mesmo que vocês imaginem, Hilda, não vai cair artigo de opinião, porque já foi o ano passado, mas eu creio que a gente precisa falar ainda, porque eu já disse algumas vezes, nas últimas semanas, inclusive, a gente discutiu sobre isso. O artigo de opinião é um texto muito gostoso de escrever, é muito legal de ler. A banca, no ano passado, curtiu muito a proposta de artigo de opinião, então acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho. Bem, e quando eu falo de artigo, pessoal, eu também posso estar falando de motivação para escrever. Eu sempre disse para vocês, foi essa a marca das nossas aulas, que texto, redação de vestibular, não pode ser uma coisa muito formal, muito superficial, muito sem sentimento, sem vibração. A gente tem que escrever porque está motivado para escrever, mesmo que seja para ganhar uma nota. Então, a ideia do artigo de opinião é o quê? Eu tenho vontade de escrever. Então, eu acordei um dia, li uma manchete num jornal e aquilo foi o pretexto para eu escrever o meu texto. Então, eu me senti motivada, incomodada, indignada. Eu tive alguma reação àquele tema, àquela discussão, que me faz escrever. Isso, pessoal, pode ser o quê? Pode ser um jornal que me fez essa motivação, pode ser uma cena a que eu assisti vindo para a escola, pode ser um filme que me surpreendeu no final de semana, quer dizer, alguma coisa que tenha me feito... tem uma música, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Vocês curtem tanto música... Então, a música que eu estava escutando no engarrafamento antes de chegar na escola, aquela música me fez pensar, discutir, refletir. Então, coloquei o meu pretexto.
Sempre lembrar que o artigo de opinião é opinião pessoal, né? Então o eu aparece. Não escondam o eu. Não é para vocês, não, professor, não gosto do eu, vou colocar nós. Não, coloca eu mesmo. Essa é a ideia do artigo de opinião. Essa pessoalidade é o que vai trazer a autoria para o texto de vocês. E essa aqui é uma marca que a universidade pede. Olha só, e não pede só em artigo de opinião, não, tá? Pede em dissertação, pede em crônica, pede na carta. É muito legal que vocês marquem a passagem de vocês pelo vestibular da Federal de 2014. Uma outra coisa importante, sempre interlocução. Então, você vai conversar com o leitor, não precisa ser o você, né? Eu gosto particularmente, a gente ensaiou isso também o ano todinho. Perguntas retóricas. Por que perguntas retóricas? Porque são perguntas que a gente não precisa responder. Elas já estão respondidas no texto de vocês, nas discussões sociais, na grande mídia. Você só faz a provocação para ser mais crítico, mais irônico. Então, a ideia é brincar com isso. Só para lembrar uma coisa que é bem importante, o pretexto de um artigo de opinião não precisa ser retomado, diferente da crônica argumentativa. Na crônica argumentativa, a historinha que vocês contaram no começo para fazer o pretexto do texto tem que terminar no final. O artigo de opinião, não. O pretexto é só pretexto mesmo. Você deixa lá e sai argumentando, né, como você fizesse um trabalho mesmo de discussão, de reflexão, sem precisar voltar àquele pretexto anterior. Queridos, então, a gente está se despedindo de um trabalho bastante legal o ano todo. A gente se conheceu, eu comecei a trabalhar com vocês lá em fevereiro, finalzinho de fevereiro, e hoje eu sou capaz de reconhecer os argumentos que vocês vão usar quando levantam a mão, eu sou capaz de reconhecer algumas letras, eu sou capaz, inclusive, de perceber o mais íntimo das questões sociais, políticas e filosóficas que vocês trazem da sua origem, da sua história de vida, do seu comportamento dentro da própria escola. E aí eu só queria deixar, né, de praxe, né, mas com muito carinho, uma mensagem de Feliz Natal, né, que tudo corra bem na prova, que a passagem, né, do ano só traga brindes para vocês e, sobretudo, o passar no vestibular, né, que seja aquele vestibular, aquela universidade que você mais quer, que você mais deseja e que vá, de fato, abrir as portas aí para o teu sucesso profissional. E depois disso, depois de resultados aferidos, depois de muito trabalho, curtir, né, as merecidas férias, a minha e a de vocês, e a gente se encontra por aí. Beijo!